Fala Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Yuri Alberto é o tema do vídeo de hoje. Se você habita o planeta Terra, você tá ligado que o Yuri Alberto foi no programa do Neto e, deu muito o que falar. Ele teve uma parte da entrevista que ele se emocionou, deu seu relato sobre a pressão que estava sendo jogar no Corinthians e não ter o desempenho que ele gostaria de ter. Dentre isso, outras notícias, também ele comentou que provavelmente em 2025, pelo que ele falou ali, ele não quer ficar. Ele deu a entender que se chegar a proposta, principalmente na Europa, na Premier League, ele vai partir. A gente já vai falar sobre essa partida do Yuri Alberto em 2025. Vamos falar primeiro sobre a questão da pressão. Torcedor pode criticar o jogador ou não? As críticas em cima do Yuri Alberto foram pesadíssimas. Cara, todo mundo criticou o Yuri Alberto. De forma mais ostensiva, de forma mais pacífica, mas todo mundo em algum momento criticou o Yuri Alberto, porque ele veio de muitos e muitos jogos fazendo bizarrices. Isso é inegável. Eu era um daqueles caras que defendia demais o Yuri Alberto. Eu segurei a mão do Yuri Alberto por muito tempo, inclusive nessa fase ruim. Posso dizer isso sim. Porém, chegou ali num limite que eu já não estava aguentando mais. Eram muitos meses, jogos atrás de jogos, cometendo erros na decisão de escolha, tropeçando em frente ao goleiro. Quantos jogos, quantos pontos a gente deixou de ganhar por aquela fase terrível que o Yuri Alberto estava passando. E isso para um camisa 9 de Corinthians, meus amigos, pesa. Vamos lá, o cara recebe aproximadamente R$1.700.000 por mês. Tem essa visibilidade de um artista aqui no Brasil. Milhões e milhões de seguidores nas suas redes sociais. A cobrança vai acontecer e cada vez mais pesada conforme for a expectativa que a gente tenha sobre aquele jogador. Com o Yuri era altíssima. Ele chegou em 2022 emprestado do Zenit e jogando muito. Muito mesmo. Tanto que a gente cometeu loucuras para conseguir contratar. E na época todo mundo foi a favor do Duílio fazer aquela loucura de colocar 5 jogadores por apenas 50% do Yuri. A gente mandou lá pro Zenit Robert Renan, Duqueiroz, Mantuan, colocou até o goleiro Ivan e o Pedro da base também como opção de compra para o Zenit. Só que a gente pensava, um centroavante de 21 anos jogando essa bola que tá jogando no Corinthians, vamos fazer o máximo esforço para contratar. Porém, virou o ano, em 2023 foi completamente diferente. Cara, a gente colecionou bizarrices do Yuri Alberto em vários e vários jogos, vendo os rivais tornando chacota e a mídia. Os rivais não tem problema, mas a mídia entrando nessa onda e fazendo com que a torcida do Corinthians engajasse e acreditasse que ele era essa bizarrice toda mesmo. O jogador tem seus pontos altos e baixos, e aí, inclusive o próprio Yuri Alberto comentou na entrevista que ele já não estava conseguindo equilibrar isso. Precisou, através de um psicólogo, conseguir equalizar isso e colocar na balança para ele não sucumbir na fase ruim e não deslumbrar na parte boa. Porque como ele próprio falou, jogador de futebol quando tá na parte boa, ele quer abraçar tudo, ele quer todos os elogios possíveis, porém quando chega a parte ruim, não aceita uma crítica. Eu não tô falando de ameaçar o cara nas redes sociais, pessoalmente, pelo amor de Deus, isso é crime. Mas o jogador tem que saber aceitar críticas. E quanto mais posição de destaque, quanto maior for o time, quanto mais ele receber, quanto mais o time pagar para ter ele em campo, maiores serão suas responsabilidades, maiores serão suas críticas. Então o torcedor comum protestar, criticar, tá em total direito, porque afinal quem paga tudo isso, paga esses 1,7 milhões por mês, é o torcedor. É o Corinthians, é o Augusto Melo, não é o torcedor, meu amigo. Você que compra a camisa, você que vai na Neoquímica Arena, você que não vai também, você que paga a TV por assinatura, você também que não paga, inclusive você que não consome nada do Corinthians, que você acha que não consome nada no Corinthians. Você, por ser mais um número, mais um torcedor que dá visualização, inclusive nesse vídeo aqui que vai no canal da Corinthians TV, que assiste os jogos, essa visibilidade que toda a massa corintiana consegue entregar para, por exemplo, o Corinthians conseguir patrocínios multimilionários para que banque tudo isso, esses jogadores consigam ter essas vidas de estrelas que eles têm. Então sim, você torcedor, critica, se você acha que tá no teu direito, critica.
Mantém a sanidade mental. Não vai lá ofender gratuitamente, ameaçar, pelo amor de Deus. Isso daqui é crime, não faça isso. Cara, eu jamais fiz isso. E não me cabe na cabeça eu pegar meu celular, abrir, me dar o serviço de abrir o Instagram, entrar no perfil do jogador e sair xingando. Pra quê, pô? Que isso vai tirar de vantagem? E outra, tive que gravar um adendo aqui. O cara que faz isso nas redes sociais é completamente diferente na vida real. Tenho certeza absoluta que esse cara que vai lá criticar, xingar ou até mesmo ameaçar os jogadores, se o jogador passa na frente na vida real, ele vai lá pedir uma foto. Os jogadores não têm que dar tamanha importância e relevância para críticas de redes sociais. E essa nova geração que está vindo, principalmente os mais jovens, são muito afetados por conta disso. Um fato que dá para ver, inclusive, é nos próprios jogos. Lá na Neoquímica Arena, é completamente diferente a reação dos torcedores que estão presentes lá, da grande maioria que vai criticar nas redes sociais. O Cássio mesmo já falou várias vezes que ele não aguentava pressão, muita crítica da torcida, porém quando ele pisava na Neoquímica Arena ele era ovacionado, tratado como um deus corintiano. E isso em muitos jogos, inclusive em fases ruins, seu Cássio. Você não pode reclamar de falta de apoio e gratidão da torcida do Corinthians, não. Eu tô falando a torcida do Corinthians, que tá lá no estádio, ou até mesmo aqueles que não estão, aqueles que você encontrou pessoalmente por aí, pela vida, aqueles torcedores que você encontrou nas portas dos hotéis, onde você viajava pelo Brasil todo, corintiano do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, enfim, do Brasil inteiro. Esse que é realmente o verdadeiro torcedor corintiano, e não lá o Shaolin Matador de Porco 01 no Instagram. Sim, existem dois mundos paralelos e os jogadores têm que tomar muita consciência em relação a isso. Dá menos poder, não deixe a rede social ser tão invasiva na sua vida se você não tem o mental para controlar isso, caso você esteja numa condição ruim, numa fase não tão favorável. Principalmente os jogadores mais jovens, às vezes acabam absorvendo demais esses conteúdos ruins. E esse daí é o ônus da profissão. Eles têm muito bônus, né? Cá entre nós, o jogador de futebol tem muito bônus. Vai ter que saber trabalhar com as partes negativas do seu trabalho. E sobre o Yuri permanecer ou não para 2025, o que você acha, Alisson? O Yuri tá numa fase positiva. Como mencionei, ele já teve altos e baixos no Corinthians. Eu não vou me esquecer também que eu passei muita raiva. Muitas das vezes que a gente precisava do Yuri, a gente não conseguiu contar com ele porque ele estava lá embaixo. Ele não conseguia entregar tecnicamente o que a gente precisava. Hoje ele está num bom momento, talvez o melhor momento da carreira dele e, sem dúvida, o melhor momento que ele já passou aqui no Corinthians. Porém, é uma margem, é um dado muito pequeno dessa estatística completa desde 2022. Ele se encaixou jogando nesse time, jogando com o Memphis? Eu acho que sim, até por isso que eu gostaria da permanência dele em 2025. Até porque a gente só tem 50% do passe do Yuri Alberto e dificilmente a gente conseguiria os 80 milhões de euros que são a multa do contrato dele, que vale ressaltar, vai até o final de 2027. Impossível algum time vir e pagar 80 milhões de euros no Yuri Alberto. No máximo que a gente vai conseguir, talvez uma proposta beirando a casa dos 30 milhões de euros, que se for ver é um bom valor, só que o Corinthians só tem metade dessa receita. A outra metade, inclusive, está com o próprio Zenit, que fez um negócio absurdamente incrível. Hoje, uma proposta máxima de 30 milhões, o Corinthians receberia metade, 15 milhões, seriam ali por volta de o Corinthians lucrar 90 milhões com a venda do Yuri Alberto. Daí, pra gente perder nosso camisa 9, que hoje está encaixado e jogando muito no time, sendo que a gente tem contrato com ele até 2027 e ele ainda está em evolução por ser um cara de 23 anos, não sei se é o melhor negócio, porém conta muito a vontade do jogador e ele já demonstrou que ele quer sair. E é complicado esse negócio que diz, mas segura, tem contrato. Porém, quando o jogador não quer, meus amigos, como que isso vai fazer ele performar? E o Yuri Alberto já demonstrou que é muito instável. Ele estando mal psicologicamente, não querendo estar realizando o que ele está realizando ali, não estando com gana de estar no Corinthians. Incrível, né? Como que esses caras hoje em dia não têm gana de jogar no Corinthians. Meu Deus do céu, no Corinthians, cara. O sonho desses caras é sempre estar, sei lá, no Wolverhampton, no Watford. Eu sonhei de jogar no Birmingham. Meu Deus do céu. É a história do Calvo, né, que sonhava de jogar no Qatar. Incrível como a gente é apenas uma ponte para a realização de sonho desses caras. Eles nunca sonham em estar no Corinthians, em colocar seus melhores anos
suas melhores temporadas aqui no Corinthians, mas sim fazer uma boa época, ou talvez nem uma boa temporada, fazer alguns bons meses para conseguir ali uma escala para a seleção brasileira, como foi o caso do Yuri Alberto, que conseguiu a sua primeira convocação para a seleção principal jogando no Corinthians, ou agora, por exemplo, nesse final de 2024, que ele melhorou, tá ali com uns 2 meses, com uma boa performance e já consegue um bom contrato milionário e parte para a Europa, parte para esses outros mercados alternativos, como foi o caso do Roger Guedes e anos anteriores que a gente perdeu jogador de caçamba para a China, por exemplo. São poucos jogadores que realmente teve as melhores temporadas deles jogando no Corinthians. Atualmente, você gosta ou não, o Fagner entregou suas melhores temporadas jogando no Corinthians, isso é negável. Aquele auge, aquele pico de performance técnica e física, ele entregou aqui no Corinthians, assim como foi o caso do Cássio, por exemplo. Vamos pegar um caso que não deu certo na Europa e voltou e entregou aqui no Brasil, o Gabigol. Ele só voltou para o Brasil porque não deu certo na Europa. E vamos ver, se o Yuri Alberto for para a Premier League, ele consegue desempenhar o suficiente para permanecer lá e conseguir uma escala para um time superior. Como é o caso, por exemplo, do zagueiro Murilo. Esse claramente dá para ver que tinha bola demais para jogar aqui no Corinthians. Foi para um time de menor escalão lá na Inglaterra, jogou muito e agora está sendo sondado por Barcelona e Real Madrid. Mas será que o Yuri Alberto tem bola, potencial para tudo isso? Ele quer pagar para ver, ele quer vazar daqui. Não é semelhante ao Carlos Miguel? Um pouco, pouco. O Carlos Miguel, quando teve oportunidade de jogar no nosso time, desperdiçou completamente e entregou nas mãos do Hugo. Bom, e a gente já esqueceu inclusive dele porque o Hugo assegurou essa vaga com maestria, né? Mas vamos lá, quero que o Yuri permaneça para 2025? Pela bola que tá jogando, sim. Talvez ele evolua ainda mais e o time tá se ajustando com ele na equipe titular. É muito melhor dar sequência no que tá acontecendo nessa boa reta final de 2024 do que ter que refazer um time novamente para a próxima temporada. Porém, se sair, meus amigos, o time continua, os jogadores estão de passagem. Não chore por jogador, não sofra por jogador. Os caras estão aqui apenas para crescimento profissional próprio. Quem ama esse time, quem ama esse escudo aqui, só nós torcedores. Eu tava preparando um vídeo de Corinthians mesmo, falando da nossa atual forma, mas vai ficar para amanhã, que amanhã eu vou fazer um pré-jogo pro Corinthians e Cruzeiro, até que enfim, jogo novamente do Campeonato Brasileiro nessa quarta-feira, em um horário diferente, né? Então fica ligado que amanhã eu já vou fazer esse pré-jogo, esse esquenta, que vai ser muito da hora aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, tá de sacanagem, chegou até agora aqui no final desse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve aí agora mesmo, rola aqui pra baixo, dá um tapa aí no inscrever-se, que você vai fazer parte do nosso time rumo a 30 mil inscritos. E deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha. Torcedor pode criticar? A mídia influencia demais no que a torcida pensa? Enfim, deixa aqui embaixo nos comentários, quero saber a tua opinião. E lembrando novamente, meus amigos, os jogadores se vão, o Coringão fica e a torcida é a única que permanece ao lado do time. Você que está à procura de uma camisa naquele preço, show de bola, e também com um vendedor de confiança, entra aqui embaixo no link da descrição. Também no primeiro comentário fixado está o link da bandstore.com. Aqui você vai encontrar camisa modelo torcedor, modelo jogador, que é aquela mais justa. Lembro sempre que você compre, recomendo que você compre tamanhos acima, 1 ou 2 tamanhos acima do que você costuma utilizar, para que ela fique mais de um tamanho ok. E as camisas clássicas alternativas, muita coisa bonita para você aproveitar. Link aqui embaixo na descrição. Forte abraço, vai Corinthians e até o próximo vídeo.